Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos aí a uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana e estarei aí mediando, trabalhando com vocês no chat, falando disso. Hoje nós temos mudanças aí no chat. É a primeira aula com um novo formato de chat. Peço para os professores aí nos ajudarem enviando as respostas dos alunos. Não importa se eles responderam só a metade, se eles responderam mais ou menos. Mandem o que vocês acharem que devam mandar. Podem mandar para a gente, tá? E já estamos aqui com ele, com o nosso querido professor Mauro, que está aqui ansioso para essa aula, nesse novo formato, né, professor Mauro? A aula com novo formato vai ser muito bacana. Olá, tudo bem com vocês, professores, alunos? Sempre um prazer estar com vocês em mais uma aula de língua portuguesa aqui no Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Então, hoje nós estamos com um novo modelo de chat. Esse modelo de chat ele envolve alguns cuidados diferentes. Tenho certeza absoluta que nós vamos melhorar com o tempo. Demos 2 aulas hoje para a primeira série do ensino médio. A primeira aula foi mais caminhando, a segunda melhoramos, aprendemos vocês, aprendemos nós. E foi o que eu falei na aula da primeira série. Esse novo formato de chat, ele pode parecer uma forma que está podando aqui, comprometendo ali, mais nada. Ele está empoderando o professor, ele está empoderando a escola, os alunos conversando entre si, o professor conversando com a gente. É claro, nada exclui a participação dos alunos conosco, inclusive pelos professores e nos mecanismos que nós construímos até agora. Língua portuguesa, CMSP, _EM. Tiver alguma dúvida que não dê para responder, envie por lá que a gente conversa com você. Então, isso está aí, ó, língua portuguesa, CMSP, _EM. Envie a pergunta, a dúvida, a crítica, a sugestão. Estamos sempre abertos a conversar com vocês. Às vezes a gente pode demorar para responder, porque chega muita informação, muita pergunta, muita dúvida, elogios também, críticas. Estamos sempre abertos a isso para crescer e sempre. Então, antes de mais nada, hoje teremos 2 aulas, tá certo? Esta aula de agora e teremos também mais uma aula às 18h30. Então, por favor, fique conosco nessas 2 aulas, tá certo? A próxima aula teremos um convidado especial aqui, não perca, a professora Tayana estará Vocês veem que ele está me dispensando, né, A gente? professora Olha Tayana, só. neste momento, às 18h30, ela estará dando uma aula na terceira série para o pessoal do terceiro Da terceira série. Exato, né? Então é isso. Olha que eu falei aqui, A a gente sai do professora... roteiro e se perde um pouco, né? A professora Ana Luz, ela fala assim, agora eu não me sinto mais sozinha como antes, pelo menos antes eu via a interação dos alunos. Olha, os alunos, eles estão interagindo com vocês. Ó, na aula da primeira série do ensino médio foi a mesma reclamação. Aí depois a gente foi se entendendo, né, Nossa, professor? uma, Mesma coisa. a Mesma novidade fala. sempre assusta, né? Mas a gente está aqui para fazer funcionar, né? Nossa, eu estou aqui para que a gente funcione. E eu tenho certeza absoluta que vocês que estão conosco desde o começo não soltaram nossas mãos, né? Metaforicamente falando, porque estamos distanciados. A Sandra Né? já É está isso. aqui também para ajudar a gente. Obrigado. Vamos lá, então. Demos os recados. Origens do samba, professora. Quais são os objetivos e as habilidades da aula de hoje? Então vamos lá, as origens do samba. O objetivo da aula: analisar as manifestações artísticas em diferentes contextos históricos, reconhecer a língua portuguesa pela perspectiva histórica, social e geográfica, como manifestação do pensamento, da cultura e da identidade de um indivíduo, de um povo e de uma comunidade. Habilidade: identificar o valor expressivo da metáfora e da metonímia na construção coesiva de um texto. Então vamos lá que a aula promete. Isso, e não se esqueça que nós estamos numa sequência de atividades, o caderno do aluno aprender sempre. Vou até fazer uma firulinha aqui agora, ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui, me ensinar a mexer com esse negócio. Então tá aqui, peraí, esse aqui. Opa, peraí, caneta. Nós tivemos já a aula 1, então, ok. Tivemos a aula 2, ok. A aula 3, ok. Nossa, tá tudo bagunçado aqui. Agora estamos na aula 4. Depois dessa aula, será a aula 5 e 6. Depois a 7, depois a aula 8. Somos 6 aulas aqui no Centro de Mídias, no caderno Aprender Sempre, neste caderninho aqui, são 8. Então não se esqueçam disso, tá certo? Então vamos lá, depois dessa firulinha, só para testar aqui o negócio, tá bom? Tá funcionando, parabéns para nós. Olha só o que faremos hoje. Hoje vamos ler uma canção de Noel Rosa, associando-a à tradição cultural brasileira. Vamos relacionar o poema O Adeus de Teresa, de Castro Alves, à canção Felicidade, de Noel Rosa. Vamos relacionar textos. Vamos propor a elaboração de um breve texto argumentativo. Então, sempre como base o que nós estamos aí na tela, aqui na tela, o caderno Aprender Sempre. Vamos começar com uma pergunta bem cultural. Vamos falar de samba, né?
compartilhe conosco no chat. Quais ritmos musicais você conhece que tem sua origem no Brasil? 1 minuto e já voltamos. E o Pro Rafael falou samba, a Ione falou shot, bossa nova. A Pro Rebeca, ela pergunta assim, funk? Olha, o funk, tal qual ele é desenvolvido no Brasil, desta forma, sim. Existe aquele funk James Brown e tal, mas do nosso jeito aqui, aquelas batidas, é coisa nossa. Procura por aí por fora e não encontra. Eu acho que é assim. Aí tem o forró Salvo se alguém me corrija, também. né? Mas pelo que eu conheço, não. É, Forró, era uma variação variação nossa, nossa, né? Nossa. Forró, MPB. Forró, MPB. MPB depende, porque MPB é uma variação de diversos ritmos, né? Até onde reggae pode ser MPB, rock pode ser MPB, né? Mas concordo, pode ser. Então, gente, vamos lá. Estamos falando de música, né? Então, eu adoro falar de música. As aulas da primeira série também falamos sobre o mesmo assunto. Você que é da segunda série, nosso querido aluno, quiser ir lá ver essa aula, tá no YouTube, tá lá disponível para você, foi bem divertida. Falamos sobre música, falamos sobre Legião Urbana, falamos sobre Zé Ramalho, foi bastante divertido. Frevo, é verdade. Frevo, a gente não tinha falado. Frevo falando aqui agora. Falou? Ritmo nacional, isso, brasileiro. Tá. Então vamos lá. Você tem algum cantor ou grupo de samba de sua preferência? Então, enquanto a aula continua, você pode compartilhar conosco. A aula vai continuar, não vamos dar tempo para você. No chat, aluno, mande para o seu professor, o professor envie para a gente, converse conosco. Algum cantor ou grupo de samba de sua preferência, desenrole o novelo das suas, do seu repertório cultural para nós. Vai ser muito bacana saber que grupos de samba. Eu estou dando uma enrolada para ver se alguém já passou aí, já né? responderam. Então, viu? Enrolei legal? Então, Jorge Aragão, Maria nossa, Rita, Maria Rita, Raça Negra, Raça Negra. Cartola, Então me ajuda a segurar essa barra que é gostar Diogo de vocês. Nogueira, Diogo Fundo Nogueira. de Quintal. Essa Fundo aí de eu lembro Quintal, quando eu era Fundo de adolescente. Quintal. Adolescente não, criança. Olha, tem um aí que não apareceu, que eu acho maravilhoso, espetacular. Será que vai aparecer aí? Péricles, Zeca Pagodinho, Péricles, Martinho da Vila. Isso. Gente, tem um que eu indico para vocês, por favor. Originais do Samba. Nossa, espetacular. Noel Rosa. Noel Rosa. Mas olha, escutem Noel Rosa, Originais do Samba, gente. Demônios da Garoa. Demônios da Garoa. Olha isso. Tão bacana. Deu uma enrolada, mas valeu a pena, hein? Então, vamos lá então. Falamos de diversos grupos de samba, estamos ainda na introdução da aula, mas está valendo a pena, está divertido falar sobre isso, pelo menos para mim aqui, espero que você tenha gostando também. Olha só. Falamos dos grupos, Originais do Samba, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, ninguém falou, mas estou falando agora. Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. Bete Carvalho. Bete gente, Carvalho. tem muita gente falando aqui. Isso. Não falar tudo Nossa, não. Bete Carvalho, Alcione. Alcione é samba? Tem assim, isso. Vamos tem lá. uma variação. Variação e tal. E tem o samba canção, né? Calbi Peixoto, Ângela Maria, Bete esse pessoal Carvalho. todo. Então, Bete Carvalho, samba canção, outra coisa. Então, falamos diversas coisas aqui, diversos nomes bacanas, importantes, alguns famosos, outros menos famosos. Pergunto para você, em 1 minuto, responda para nós. O que você sabe sobre o samba? 1 minuto e já voltamos.
E vamos aqui, o Pro Pablo, ele ajudou a gente desde a outra aula. É um ritmo musical que se originou no Brasil, fala que foi a aluna Camila que deu essa resposta. E tem mais aqui de ritmo, origem africana, a Pro Isso. falou. É porque eu vou dar algum exemplo, eu posso até estar errando alguma coisa, tá bom? Eu estudei pouquinho a respeito, então vocês podem complementar comigo. Porque eu vou pegar um exemplo do rap lá nos Estados Unidos. O que que as pessoas das periferias, os subúrbios, né, dos Estados Unidos tinham como instrumento musical além da voz? Então é quase que natural para expressar, né, num certo período, ser o blues, que é aquela cantiga triste de lamento, e depois nos anos 80, 70, 80, 90, o rap. Então é bem tranquilo isso. O samba, ele é uma resposta brasileira para o mesmo problema. Então, depois, claro, acrescentaram violão, viola, né, hoje, a raça negra que citaram, né, baixo, guitarra, bateria. Só que no começo do samba era o batuque. Era o batuque. Então, é isso, gente. Então, é isso que falaram no chat. É de origem negra, é de origem dos subúrbios cariocas, né? Das periferias, das favelas, dos lugares mais humildes. Por quê? Porque é o que a pessoa tinha para poder fazer um barulho e se divertir, né? Pô, é bacana pra caramba uma roda de samba, né? Tem até aquele pessoal que se junta nos fins de semana pra fazer aquela roda de samba, né? Um pandeiro, bater na mesa. O Vinícius de Moraes, ele usava aquela caixa de fósforo para poder fazer uma percussão, um barulhinho bacana. É isso, o samba, né? E vamos lá. O que você sabe sobre Noel Rosa? Grande sambista? Além disso, o que mais? O que você sabe sobre o Noel Rosa? 1 minuto e já voltamos. A Prof. Regina mandou a resposta aqui da aluna Amanda, falando que samba é uma manifestação artística de origem africana. Agora vamos à resposta sobre o Noel Rosa. Falam aqui sobre sambista, morreu novo, compositor de samba, criticava as influências africanas, grande compositor e assim por diante. As influências. Então, olha só, gente. O Noel Rosa tem umas músicas maravilhosas. Tem uma música que fala assim: Quando o apito da fábrica de tecidos. Nossa, é bacana. Tem uma outra que é muito maravilhosa, que até o Gilberto Gil canta, chamada Com Que Roupa. Gente, escutem esta canção, Com Que Roupa, do Noel Rosa. Sabe? Samba de primeira qualidade. O Noel Rosa, ele de fato morreu de tuberculose, morreu jovem, né? Ele foi um sambista carioca da primeira metade do século XX, lá no Rio de Janeiro. Ele compôs diversos sambas maravilhosos. Ele descobriu o samba, ele trouxe o samba do morro vamos falar assim, para as elites, né, para a burguesia, para a avenida, né? A Sim. Prof. Elisângela traz a resposta aqui do aluno Gustavo, falando que foi um dos maiores sambistas e teve muita influência no samba. Exatamente, né? As letras maravilhosas. Então a gente trabalha aqui o Noel Rosa enquanto texto, né? Enquanto canção, a gente tem as limitações dos direitos autorais. Então eu canto aqui, canto ali. Na outra aula eu até cantei, né, professora? Nossa, fui até aplaudido. Só que Noel Rosa não arrisco não, né? Porque o samba tem que ter um pouco mais de voz, né? Como se no rock não precisasse. Mas vamos lá. Na tela para vocês, uma canção de Noel Rosa chamada Felicidade, que está no caderno do aluno na página 9. Então, se você tiver com o caderno aí, então página 9, caderno do aluno, Felicidade na tela de Noel Rosa. Felicidade, felicidade. Minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom. Felicidade que vai ser. Trago no peito o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade, que tão cedo vi morrer. Eu fico triste
quando vejo alguém contente, tenho inveja dessa gente que não sabe o que é sofrer. Felicidade. O meu destino foi traçado no baralho. Não fui feito para trabalho, eu nasci para batucar. Eis o motivo que do meu viver agora, a alegria foi-se embora, para a tristeza vir morar. Felicitar. Gente, é um texto tão bacana que ele é rítmico, mesmo sem a canção, sem a letra, não, sem a música, né? Porque a letra está aí. A canção é a música com a letra, né? Eu vou ler de novo porque alguns alunos estão sem o caderno do aluno. Então, na tela de novo. Felicidade, de Noel Rosa. Felicidade, felicidade. Minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom. Felicidade que vai ser. Trago no peito o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade que tão cedo vi morrer. Eu fico triste quando vejo alguém contente, tenho inveja dessa gente que não sabe o que é sofrer. Felicidade. O meu destino foi traçado no baralho. Não fui feito para trabalho, eu nasci para batucar. Eis o motivo que do meu viver agora, a alegria foi-se embora, para a tristeza vir morar. Felicitar. Gente, bem bacana, Noel Rosa. Então vamos lá, na tela pergunta. Qual é a sua opinião sobre esta letra de um samba de Noel Rosa? 1 minuto e já voltamos. E vamos lá, o Prof. Jorge de novo, letra harmônica, bem arquitetada e lindíssima, linda, rimas, escrita por um boêmio nostálgico que sofre e gosta de sofrer. Outra informação sobre o Noel Rosa, né? A boemia, o cara adorava a noite, né? A boemia, para quem... na realidade, boemia é um negócio bem legal, né? Porque boemia é como o Nelson Gonçalves chama uma palavra chamada boêmia. Boêmia é o ato de você viver na noite, né? O Noel Rosa sabia muito disso. E ele fez uma canção que ele mudou a sílaba tônica, né? Boemia, ele mudou a palavra inteira e cravou a acento em outro ponto. Mas vamos lá, voltando para o assunto. A opinião sobre a letra do Noel Rosa. A letra maravilhosa, espetacular, tá, professor? Como verdadeira e atual. Quantas separações ocorreram na pandemia, Rosemary fala. Nossa, que triste, verdade, né? Sofrimento por causa de separação, a pessoa foi embora. Então, olha aqui, esse texto que tratamos nas últimas aulas, voltaremos nele agora para fazer algumas comparações. O Adeus de Teresa de Castro Alves, mais uma vez na tela. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus. E amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu. Era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. Mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. E ela chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Gente, muito bacana, espetacular. Vamos fazer agora uma relação intertextual bem bacana aqui. Tem que dar um tempinho, né, professor? Vamos encontrar agora a canção de Noel Rosa com o poema de Castro Alves, né? Castro Alves, poeta dos escravos, poeta romântico maravilhoso, e o Noel Rosa, poeta, mas do samba, carioca, boêmio, né? De uma literatura
vou dizer quase que marginal, né? Hoje está mais no mainstream, está mais no meio, né? Mas na época era algo bem marginalizado. Então respondam a pergunta: quais são as semelhanças entre os dois textos quanto à forma? Quanto à forma. Quais são as semelhanças quanto à forma? Versos, estrofes, tal. 1 minuto e já voltamos. Se precisar um pouquinho mais, a gente vê o chat e acrescenta um pouquinho mais de tempo. 1 minuto e a gente já volta. E vamos lá. Os dois são escritos em versos. Quem respondeu foi a aluna Maria Eduarda e o Pablo, o professor Pablo, que mandou para a gente. E eles estão falando aqui de versos. Aluna Débora. Os dois textos possuem rimas e são escritos em versos também. Aluna Débora. Perfeito. Não acrescento nada, é isso mesmo. Os dois são escritos em rima, em versos, em rimam. Mas eu acrescento uma outra pergunta, essa, enquanto a gente vai conversando aqui eu com a professora Tayana e vendo o chat de vocês podem completar com esta outra pergunta que eu acrescento. Quais são as diferenças em relação aos dois textos, em relação à estrutura, à forma também? Quais são as diferenças em relação aos dois? Sim, sabemos que os dois são escritos em versos, sabemos que os dois rimam, mas em relação à forma, qual é a diferença entre um e outro, né? Porque é importantíssimo a gente analisar isso, porque um texto pertence a um momento, outro texto pertence a um outro momento. Um texto foi composto para ser cantado, o outro texto ele tem a musicalidade em si, a própria musicalidade da poesia. Então é importantíssimo que a gente, quando vai adentrar nesse universo literário, a gente perceba como é que o texto deve ser lido. Deve ser lido enquanto canção, ou deve ser lido enquanto gêneros, ritmo. A professora Alessandra coloca. Ótimo. Um é uma canção, o outro é uma poesia, verdade. Mas também tem a questão de a quantidade de versos, né? O fato de ter que obrigatoriamente... Prof. Lúcia fala a quantidade de sílabas em cada verso. Isto. E o fato também de um ser obrigatoriamente composto para ser acompanhado dos instrumentos que eu falei agora há pouco, né? Pandeiro, um violão, uma viola, violão, né? Timba, os instrumentos próprios para tocar o samba, né? Então vamos lá. Agora do tema. Então, nós lemos 2 poemas que falam de separação. A pergunta ela vai buscar ser bem objetiva, mas eu queria que fosse uma resposta bem mais trabalhada. Voltem no texto. Eu estou aqui com o caderno do aluno na página 9, onde está o poema do a canção do Noel Rosa. Voltem na aula anterior para achar a canção do Adeus de Teresa. Nós lemos agora há pouco, mas para ler com mais profundidade, com um pouquinho mais de cuidado. 2 minutinhos para vocês e respondam a esta pergunta que está na tela. Quais são as semelhanças e diferenças em relação ao tema do texto de Noel Rosa e o de Castro Alves? Ou seja, o que há de comum e diferente entre esses 2 textos em relação ao assunto, ao tema, do que trata o texto. 2 minutos e já voltamos.
E vamos à resposta da professora Sandra, que ela diz: o tema de ambos é a separação, mas cada um trata da sua maneira, né, da sua própria maneira. A tristeza, eles falam que tem aí, né, essa semelhança. Sim. Eles falam despedida. Ambas são de despedida, ambas são de separação, ambas são de tristeza. Mas eu vou acrescentar uma outra pergunta aqui para nós, antes de aprofundar mais nos dois textos, né? A pergunta é esta aqui. Vamos lá. Quais são as semelhanças e diferenças em relação ao desfecho da situação romântica em ambos os textos? Volta para mim, por favor, na tela. Olha só, em ambos os textos há uma situação romântica que se encerra, termina. Então a ideia aqui é, qual a semelhança e diferença em relação à maneira como esta situação termina? Ou seja, estou complementando a pergunta anterior. É quase Deixa eu que um só complemento. falar aqui da Claro. professora Regina, ela coloca que os alunos da escola TIT Setúbal respondeu assim, o sofrimento pela separação, então a semelhança, eles estão muito conectados com a Isso, da semelhança, né, separação. os alunos. Exatamente. Então, a ideia aqui é esta, olha, a gente vai dar um tempinho para vocês, vão até lá nos textos e pesquisem, dêem uma lida. Reler é ler. E procurem quais as semelhanças e diferenças em relação ao desfecho da situação romântica em ambos os textos. De novo, 2 minutos, porque essa pergunta é muito importante em relação à compreensão do texto, e já voltamos. E a Proana Cristina, ela responde aqui, a canção fala de amizade e o poema de uma relação amorosa. Essa a diferença, professor Mauro? Também o desfecho da situação romântica, né? Essa amizade é uma amizade romântica, tá bom? Em ambos os casos. Mas olha, quando no poema do Castro Alves ele diz adeus, Teresa, adeus, Teresa, quem está indo embora é ele. Ele está abandonando a Teresa. Adeus, Teresa, adeus. Nesta canção do Castro Alves, né? Nesta canção do Noel Rosa, ele diz assim, felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Ou seja, ele está reclamando do fato da pessoa ter ido embora. Ou seja, temos aqui duas situações românticas. Numa situação, quem vai embora é ela. Na outra situação, quem vai embora é ele. No caso do Noel Rosa, ele está sofrendo porque ela foi embora. Na tela, por favor. Felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom. Felicidade que vai ser. Ou seja, se voltar, eu vou sentir essa amizade de volta. Trago no peito o sinal de uma saudade. É muito bonito falar de uma saudade. É muito brasileiro isso, falar de uma saudade. Cicatriz de uma amizade que tão cedo vi morrer. E essa amizade é o amor, né? Que acabou tão cedo. Eu fico triste
quando vejo alguém contente. Olha que louco isso. Eu fico triste quando vejo alguém contente. Tenho inveja dessa gente que não sabe o que é sofrer. Não, volta para mim. Por favor, olha só, que louco. Noel Rosa falando isso. Porque, gente, fala sério, quando a gente leva aquele fora da pessoa amada, e a gente está lá sofrendo, chorando, e do lado tem alguém ouvindo música no vizinho e tal. Gente, dá uma raiva da pessoa, tão feliz por quê? Eu estou sofrendo. É isso que o Noel Rosa falou no começo do século XX, ou seja, dor de, né, não é algo novo, né, dor de, eu estou apontando para o meu cotovelo, né, não é algo novo. Ou seja, é isto. Vamos lá, o meu destino foi traçado no baralho, não fui feito para trabalho, eu nasci para batucar, né? Eis o motivo que do meu viver agora, a alegria foi-se embora, para a tristeza vir morar, ou seja, ele está justificando o motivo dele ser um sambista, porque ela foi embora e deixou ele sozinho, triste, né? Ou seja, ele tem inveja das pessoas alegres e ele é uma pessoa triste. Então, eu compartilho com você essa pergunta, compartilho comigo a resposta. Eu fico triste quando vejo alguém contente, tenho inveja dessa gente que não sabe o que é sofrer. Qual é a sua opinião em relação ao que o eu lírico afirma nessa estrofe da canção? Bota para mim. Eu falei para vocês agora há pouco sobre isso, olha, comigo aqui na tela, dá para ver, né? Eu fico triste quando vejo alguém contente, tenho inveja desta gente que não sabe o que é sofrer. Ter inveja de quem não sofre. Ou seja, ficar triste quando vejo alguém contente. Quando eu vejo alguém contente, eu fico triste. E tem inveja. Ô, Mauro, deixa eu comentar uma coisa Claro. que o Ariano Suassuna ele sempre fala, né? Se você contar uma história triste, você ganha bastante amigos. Mas se você contar uma história boa, por exemplo, hoje foi bom, amanhã também, ele só aguenta até o terceiro dia. O quarto dia ele já não te aguenta mais. Então parece que gosta de ver o outro sofrer, né? Indiretamente é isso. Exato, né? Ele está falando isso. Eu fico triste quando vejo alguém contente. Dê sua opinião para nós, por favor. Porque é isso. Tem aquela história de quando a gente visita um outro lugar, né, um outro país, uma outra cidade, um outro estado. Se aconteceu algo bom, a gente fala para umas 3, 4 pessoas. Se acontece algo ruim, a gente fala para umas 30, né? Porque tragédia a gente gosta de espalhar. Já pode responder, não? Por favor, claro, sim. O Pro Pablo falou que da aluna Aline, esse negócio some da minha... Olha, gente, achei que ele se incomoda com a felicidade das pessoas e quem responde isso é a aluna Camila. Exatamente. Parabéns, professor Pablo. É uma honestidade do Noel Rosa que deixa a gente até desconcertado, né? E é uma honestidade que é triste isso, né? Quer ver a outra pergunta? Olha só. Trago no peito o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade que tão cedo vi morrer. A imagem da cicatriz representa qual ideia na canção? Olha só, trago no peito o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade que tão cedo vi morrer. O que é esta cicatriz? Olha só, eu trago no peito o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade que tão cedo vi morrer. O que é essa cicatriz? O que é uma cicatriz de maneira denotativa? Eu tive que fazer uma cirurgia, cortei aqui o braço, aí costurou, cicatrizou, porque cicatriz ficou uma cicatriz, uma marca, né? Mas essa cicatriz não é no físico, não é denotativo, é conotativo. Então, o que essa imagem simboliza, professora? A Prossara fala que é a marca que a amizade deixou. Exato. Um corte que foi deixado em algum no peito, né? Trago no peito a cicatriz de uma saudade, no peito. Não aqui físico, mas no sentimento, ou seja, está marcado para sempre. Uma cicatriz dificilmente sai, ela está marcada, exatamente. Aluna Cauane, perda do amor. A prof. Lígia que mandou. Nossa, professora Lígia, Cauane, grande abraço para vocês, a perda do amor. Nossa, pessoal conversando. Essa parte do chat, eu acho que pode parecer um pouco, nossa, mas eu fico imaginando vocês conversando entre vocês na sala de aula. Meu, o que é responder? Vamos tentar pensar logo. Professor incentivando os alunos incentivando professores e tal. Eu acho bem bacana isso. Vamos aprender a conversar dessa forma. Tá bem bacana. De novo na tela, a mesma canção e a pergunta. Que elemento da letra da canção morreu? Ou seja, o que morreu na canção? Então tá aí, eu vou ler de novo e vocês respondam na tela o que elemento da letra da canção morreu. Felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. Trago no peito o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade que tão cedo vi morrer. Eu fico triste quando vejo alguém contente, tenho inveja dessa gente que não sabe o que é sofrer. Felicidade. O meu destino foi traçado no baralho, não fui feito para trabalho, eu nasci para batucar. Eis o motivo que do meu viver agora, a alegria foi-se embora, para a tristeza vir morar. Felicitar.
Professora Tayana, diga. A aluna Lavínia respondeu que é a amizade. A amizade. Ou seja, a amizade no sentido de amor, né? O amor da vida dele. Josélia também falou, é Josélia, é isso mesmo. Isso. A alegria morreu. A alegria, exato. Aí eu pergunto para vocês, está na tela, essa morte, ela é literal? Justifique. Gente, essa morte é literal? Pode voltar comigo, por favor. Olha só, quando nós temos, ele fala, olha, traga no peito sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade que tão cedo vi morrer. Ele está falando de alguém que morreu literalmente, que não está mais entre nós, que foi enterrado, que teve que passar por, tem um óbito, tem uma certidão de óbito? Sim ou não? Gente, claro que não. Só vou falar o nome de alguns alunos enquanto a Maria Clara, a José Augusta, a Yasmin, os alunos estão participando, viu, Mauro? Está aumentando aqui o número de alunos. Então, que bacana. E a última perguntinha para nós, né? Qual é o efeito de sentido criado pelo uso da linguagem figurada nessa estrofe? Qual é o sentido que é criado a partir do uso da linguagem figurada aí, a partir da conotação? Trago no peito o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade que tão cedo vi morrer. O que é que o Noel Rosa consegue quando ele traz a linguagem figurada e não a linguagem objetiva, denotativa para essa parte do texto? O que ele consegue? Tá? Então, os alunos vão participando, estamos caminhando para o final da aula, então a gente tem que Sentido de aqui. Exagero? Pode ser, nossa, está exagerando, né? Nossa, a pessoa vai embora e causa morte? Sim, exagero, perfeito, Gente, gostei. o aluno está participando a partir do momento que o professor pega a resposta do aluno, copia e cola pra gente. Então a gente Isso, tá tá lendo, ótimo, tá bacana, é bom? isso mesmo. Olha o exagero, o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade que tão cedo vi morrer. Isso, é o exagero. Eu estou sofrendo muito, né? Aqui, Ficou a marcado no aluna meu peito. Maria Emília, o amor que não conseguiu viver, exageros. Exato. E olha a ironia, na tela, por favor. Apesar do título da canção ser Felicidade, não é esse seu principal tema. No verso, o meu destino foi traçado nas cartas de baralho, vemos o final trágico da música. Ou seja, quando ele fala as cartas de baralho, ele está se referindo de alguma forma, ironizando, né? O tarô com um baralho, né? O baralho tão comum nos bares, ele é boêmio, né? Com o tarô que destina, ou seja, não foi um tarô, foi Seria o baralho, né? Foi na melancólico, boemia. professor Mauro? A aluna Gabriele aqui está achando que é melancólico. A professora Elise está comentando. Sim, qual é o nome da aluna? O nome da aluna é Gabriele. Gabriele, professora Elisa, é isso mesmo, melancólico. E um samba, geralmente, né? E eu recomendo, por favor, indo para o final da aula, né? Que escutem esta música, vão se divertir bastante, mesmo a música sendo tão triste. E atividade da página 11. Escreva um breve texto argumentativo mostrando como os dois textos retratam um destino trágico. Faça essa atividade no seu caderno e apresente-a ao seu professor. Professores que nos acompanharam essa aula durante todo o tempo no chat, este é o momento de conversar mais detidamente com os alunos e explicarem, né, como comparar um texto com o outro e desenvolverem esse texto e apresentar para vocês, e eu vou ficar muito feliz se mostrarem para nós também. O que fizemos hoje? Hoje nós lemos uma canção de Noel Rosa e associando-a à tradição cultural brasileira. Relacionamos o poema O Adeus de Teresa, de Castro Alves, à canção Felicidade, de Noel Rosa, e propusemos a elaboração de um breve texto argumentativo. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula. O Movimento Inova acontece quinta e sexta-feira, por isso teremos 2 aulas hoje, daqui a pouco teremos outra, dia 22 e 23 de outubro. E não se esqueça de avaliar a nossa aula, tá aí o QR Code e o link para você dizer o que você achou da aula de hoje. Professora Tayana. Obrigada, professores que nos ajudaram, alunos que participaram, e até a próxima aula, gente. Um grande abraço, foi um prazer. Até daqui a pouquinho, 6h30, mais uma aula de língua portuguesa. Tchau, tchau.